Oi pessoal, eu vim trazer uma mensagem para vocês e esta mensagem ela tem como referência bíblica o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz dessa forma: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Em outras traduções vai dizer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Segundo o poder em que nós opera. E com base nessa referência, eu vim trazer uma mensagem por tema: Viva o extraordinário de Deus. Então, pessoal, o nosso Deus, ele ainda é o mesmo Deus que opera, é o mesmo Deus que faz milagres e maravilhas na nossa vida. É o Deus que fez promessas maravilhosas para nós e a sua palavra está recheada de bênçãos que estão à nossa disposição. Então eu separei algumas passagens bíblicas aqui para demonstrar essas bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Outra passagem da Bíblia se encontra em Romanos 8, 28, que diz: Sabemos que Deus age para o bem dos que o amam. Então, pessoal, essas são uma das passagens que estão na Bíblia, que falam da bondade de Deus conosco, colocando à nossa disposição essas bênçãos, né? Então, por que nós não acessamos muitas vezes elas? Por que a gente não vive o extraordinário de Deus na nossa vida? Então eu trouxe alguns motivos hoje para a gente refletir. Então, por que nós não estamos vivendo o extraordinário de Deus na nossa vida? Então, pessoal, um dos motivos da gente não viver o extraordinário de Deus se chama controle errado. Muitas das vezes a gente quer tomar o controle da nossa vida e deixa Deus um pouquinho de lado, sem consultá-lo em nossas decisões, sem apresentar nossa vida diante do seu altar, e a gente acaba tomando decisões e andando sem pedir um direcionamento de Deus. E muitas das vezes a gente acaba se frustrando e às vezes a gente quer tentar culpar Deus. Só que muitas vezes a gente não dá abertura para que Ele possa nos guiar neste caminho. E o que pode acontecer é da gente acabar se frustrando. Então nós precisamos entregar o controle da nossa vida para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o futuro, Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós. Referente a isso, a Bíblia vai falar lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nós dependemos de Deus, nós precisamos colocar Deus diante de todas as áreas da nossa vida. Não podemos pensar que nós somos autossuficientes, e porque isso muitas vezes vai nos levar por caminhos que ao nosso olhar parecia excelente, mas o Senhor conhece todas as coisas. Por isso, coloque as suas decisões no altar de Deus e seja guiado por Ele. Outro motivo da gente não viver o extraordinário de Deus na nossa vida é o pensamento limitado. A Bíblia fala que o pensamento dele é mais alto que o nosso, os caminhos dele são mais altos que os nossos, ou seja, os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você imagina ou do que aquilo que você planejou para você mesmo. Só que às vezes a gente acaba planejando sonhos, desejos, propósitos que pra gente, a gente acha que já é o suficiente, já é o extraordinário para nossa vida. E Deus está dizendo que é para você ampliar a sua visão, que o que Ele tem para a sua vida é muito maior. Então, às vezes, nós acabamos não vivendo o extraordinário de Deus porque a gente fica na nossa zona de conforto. A gente se contenta com aquilo que a gente acha que é suficiente e a gente não vai viver essas bênçãos que o Senhor tem colocado diante de nós. Tem uma passagem na Bíblia muito famosa em que Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele tentou pescar a noite toda, não conseguiu pegar nada, estava frustrado. E aí chega Jesus e pede o barco dele emprestado. E uma das frases que ele diz é: Pedro, faze-te ao mar alto, ou seja, afasta o barco, para o mar alto. E isso nos chama bastante atenção. Por quê? Porque às vezes a gente quer ficar ali, a gente não quer sair
da areia, da nossa zona de segurança, para ir, né, para algo mais profundo. Por quê? Porque há sempre o risco, as tempestades, né, os predadores, com tudo aquilo que pode vir na nossa vida, mas a gente tem que lembrar que Jesus está no barco. E Pedro, ele tomou uma atitude de fé, ele tinha a palavra e tomou uma atitude. Às vezes Deus diz, vai, a gente tem a palavra, mas a gente não toma uma atitude de fé. E a gente fica... Então, por fim, o que eu posso fazer para viver o extraordinário de Deus na minha vida? Primeiro, entrega o controle da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos na mão dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Segundo, amplie sua visão. Saiba que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, bem maior do que você imagina. Então, viva os planos e propósitos que Ele tem para você. Terceiro, saia da sua zona de conforto, né? Tome uma atitude de fé. Creia que Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida e tenha a atitude de acreditar e fazer aquilo que Ele colocou no seu coração. E eu tenho certeza que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida.